Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast de notícias muito especial chamado Papo de Redação. E eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque hoje é sexta-feira, gente, é o melhor dia da semana, é o nosso sextou e aqui agradecer demais a sua companhia de sempre aqui no Papo de Redação, no Grupo Folha. Lucas Luquezzi falando com você para trazer as principais notícias do dia com a ajuda das nossas colegas de redação, porque grande parte aqui da redação é formada por mulheres, né? E eu fico muito feliz por isso, né? É um grande orgulho a gente ter a presença feminina massiva no nosso jornalismo. Gente, quero anunciar aqui, por falar nisso, né, a presença da Adriele Lima, que ela vai já começar o nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Adriele, desde já. Obrigada, Lucas. Oi a todo mundo que acompanha o Papo de Redação dessa sexta-feira. Sexta-feira sempre é um nome muito gostoso, né, de a gente se pronunciar, né? Exatamente. É um passo pro final de semana. Quer dizer, o final de semana a gente já se prepara na quarta-feira, né? É verdade. Mesmo que a gente venha trabalhar aqui no fim de semana, trazer notícias para vocês, a gente chega aqui na sexta-feira muito animado. Você não concorda? Com certeza. Então vamos lá, Adriele. Na verdade, deixa eu introduzir um pouco aqui as notícias que a gente vai dar durante esse podcast, gente. Olha só, a Polícia Federal, ela está fazendo uma operação contra uma organização religiosa em Pacaraima. Não confunda os termos, tá, gente? É uma organização religiosa em Pacaraima que está sendo alvo de uma operação contra a lavagem de dinheiro, hein? Que situação, já já a gente vai falar sobre isso. Tem também o anúncio do governador Antônio Denário para conceder reajuste salarial de 4,62% aos servidores estaduais. 35 mil servidores sendo beneficiados com essa medida, que também a gente vai fazer uma análise a respeito disso, porque a gente está vendo esse anúncio em setembro, sendo que daqui a 4 meses esse reajuste vai ser corroído, né? Porque a inflação ela vai ser corrigida, já já a gente fala a respeito disso. E também nesse mesmo anúncio aí, nessa mesma reunião, foi declarado de que o pagamento dos servidores de setembro será feito na próxima quinta-feira. Já já a gente fala a respeito disso e se o pagamento já vai contemplar esse reajuste de 4,62%. E tem também, gente, uma declaração do Antônio Denário exatamente sobre essa questão do reajuste, né, que está sendo feito aí com 4,62% em setembro, sendo que daqui a 4 meses vai ser reajustado, vai ser corrigida a inflação, né, portanto, as perdas salariais, né, o salário mínimo vai ser corrigido, né, e assim como tudo vai aumentar, e aí o salário do cidadão vai perder, né, o poder de compra que a gente tem hoje. Então já já a gente fala a respeito disso também, gente. E olha só, gente, a polícia prendeu o cara conhecido como Dom Juan, né, depois de aplicar golpes em mulheres. Já já a gente traz essa informação também. Então, falei aqui com a Adriele Lima, já está aqui com a gente, anunciei a presença dela, porque ela vai falar dessa operação da Polícia Federal que mira uma organização religiosa. Não vamos confundir aqui os termos. Uma organização religiosa é alvo de uma operação da PF contra a lavagem de dinheiro, não é isso, Adriele? Exatamente, Lucas. Hoje a PF declarou essa operação, né, a Operação Heresia, contra a lavagem de dinheiro que estaria acontecendo em uma organização religiosa registrada em Pacaraima, mas sem uma sede física no município, e outra organização religiosa com sede lá em São Paulo. Segundo as investigações da Polícia Federal, a organização religiosa registrada aqui em Pacaraima, ela teria recebido grandes quantias de uma outra organização em São Paulo, e as movimentações financeiras seriam incompatíveis com o faturamento anual declarado, sugerindo que os patrimônios da empresa e de seus sócios estavam interligados. Além disso, teriam sido identificados depósitos e saques com pessoas e empresas sem vínculos aparentes, caracterizando supostas atividades de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, né? Sim. E aí a PF cumpriu hoje aí 4 mandados de busca e apreensão que foram pedidos pela Justiça Federal. E agora as investigações continuam com a análise desse material apreendido para identificar outros envolvidos e a extensão dessas práticas ilícitas. Pois é, a gente, por exemplo, tem algumas perguntas aqui que ficam sem respostas até o momento, né? Primeiro, o nome dessa organização religiosa. A Polícia Federal, ela tem essa... Na verdade,
desde que foi sancionada a lei de abuso de autoridade, né, os agentes públicos, de um modo geral, eles estão se resguardando nesse cuidado de não citar investigados e tudo mais, né? Pelo menos, assim, isso até é uma questão de resultado do fim da Lava Jato, né? Porque muito se discutiu a questão do abuso de autoridade, né? Quando autoridades públicas chegaram, inclusive, a divulgar nomes de investigados, né? Nessas investigações da Lava Jato na época, né? Eu tô colocando um contexto aqui para o pessoal entender, porque muitas das vezes, qual é o nome da organização? Quais são os investigados, né? Às vezes a gente não tem todas essas informações e existe um porquê disso, a gente não divulgar, né? Além dessa questão, tem também o cuidado que a Polícia Federal ela tem em resguardar, né, a integridade da investigação, né? Certo que eu fico até surpreso porque existem muitos vazamentos, né, para alguns colegas aqui da imprensa, né? E, enfim, né? Eu só estou dando uma explicação porque muita gente vai perguntar exatamente, né? E também a quantidade... Outra pergunta que não tem resposta até o momento é a quantidade que foi movimentada, né? A gente certamente vai ter oportunidade de fazer esses questionamentos em outros momentos, né? Mas enquanto a gente não tem essas informações, a gente tem somente essa informação de que uma organização religiosa em Pacaraima está sendo alvo de uma operação contra a lavagem de dinheiro e vamos esperar que outras informações chegam para a gente, né, Adriele? Exatamente, Lucas. Aí a gente só aguarda agora. Só aguarda. Obrigado, Adriele, pela participação. Um excelente final de semana para você. Nada, igualmente. Então, continuamos falando de polícia porque, gente, um carinha aqui chamado... Na verdade, conhecido como Dom Juan, foi preso novamente por aplicar golpes em mulheres. E quem tá para falar aqui sobre isso é a Dina Vieira, nossa editora-chefe. Seja muito bem-vinda, Dina, ao nosso papo de redação, para falar exatamente sobre... É uma coisa assim que a gente ri um pouquinho, mas é uma coisa muito séria, né? É verdade, né? O David Alves Bezerra já é um velho conhecido da imprensa roraimense, da polícia, né? Porque desde 2017 aí ele vem aplicando golpes, né? Ele é um estelionatário aí que ele é especializado em dar golpes em mulheres, né? Por isso que ele é conhecido aí no mundo do crime, né? Como Dom Juan, porque ele se aproxima de mulheres por meio de redes sociais, né? E aí ele se apresenta muitas vezes como funcionário da Receita Federal, funcionário da Polícia Federal, funcionário de empresas de comunicação. Nossa. Né? E aí ele vai ganhando a confiança, né? Tem uma lábia, Sim. Tem uma boa aparência. E aí ele vai conquistando a confiança dessas mulheres, a maioria delas mulheres de mais idade, né? E aí ele acaba cometendo os golpes. O golpe seria aí... O golpe tá aí, hein? Isso, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Segundo a polícia, né, que prendeu ele ontem lá em Fortaleza, já é a segunda prisão dele lá em Fortaleza, né? A gente noticiou em 2021, né, uma prisão dele, que ele tinha dado um golpe em uma moça, já tinha dado um golpe em Goiás, né? E aqui em 2017 tinha dado alguns golpes também. E lá, agora, essa prisão de agora, ele teria feito cerca de 9 vítimas em Fortaleza, né? Chegando aí a um prejuízo de R$300 mil para essas mulheres. Dom Juan perigoso, hein? Uma outra vez que a gente noticiou, o golpe dele seria o seguinte: ele se apresentava como funcionário da Receita Federal e falava que eles tinham feito apreensões de centrais de ar, celulares. E aí ele ofertava depois de ter conquistado a confiança, ofertava vantagem para essas mulheres. E elas acabavam transferindo dinheiro para ele né, e não vinha nada em troca. Então, que situação, hein? Acaba que elas aí foram lesadas. E ele já foi preso várias vezes, né? Nas redes sociais aí, muita gente... apontando pessoas que foram vítimas, né? Então fica o alerta, né, para que as mulheres não caiam nesse tipo de golpe, tentem de fato conhecer, até puxar a ficha da pessoa mesmo, né? Quando você está conhecendo na rede social, puxar a ficha, não é ser paranoica, né? Mas já ir se precaver, porque a gente está tantos golpes e o tipo de crime que ele comete é um crime que ele não fica muito tempo na cadeia, então ele vai sair e vai fazer novas vítimas, porque já é da índole dele. E cabe a gente, né, sempre informar a população a respeito desse tipo de coisa, como é que eles agem, né? Isso. Agora, porventura, já chegou a ser cantada pelo Dom Juan? Não, a gente sempre comenta, né? Porque parece que ele tem uma tara por jornalistas, né? Que algumas jornalistas ele já mandou mensagem. Na época, em 2021, né? Ele me adicionou no Facebook e mandou mensagem.
Só que ele já chega com uma artimanha, Sim. né? Isso é até bom para as pessoas ficarem Por atentas, favor. que ele já chega como se ele te conhecesse. Oi, Dina, tudo bem? Como é que você tá? E eu disse, oi, te conheço? Ele disse, sim, eu trabalhei muito tempo num veículo de comunicação. Conheço todo mundo lá e eu fiquei tentando me lembrar. Mas como eu já tinha feito matéria sobre ele, eu fiquei, cara, esse cara não me é estranho. Nossa. E fui pesquisar e descobrimos que era ele. E logo depois ele foi preso, foi dessa vez em 2021 lá em Fortaleza. Então, e eu soube hoje, né, que uma outra amiga jornalista, recentemente ele mandou mensagem também. Então, só que a gente já conhece, a gente já sabe. É uma tara mesmo pro jornalista. Mas, gente, jornalista não ganha bem assim, não adianta, você que vai pegar o golpe. O golpe tá aí, cai quem quer, gente, cai quem quer, fiquem atentos aí, porque não é brincadeira não, né? O cara, porra, 300 mil reais é grana pra caramba, né? É grana, viu? Poxa vida. Que Então, cara as mulheres perigoso, têm hein? que ficar atentas aí. Porque o pessoal fica encantado pela beleza do cara, né? O Dom Juan sabe falar ele sabe o que deve falar na hora que deve falar, né? São traços aí de psicopatia, quem estudar aí um pouquinho de psicologia vai entender aí que eles já sabem como agir, aonde entrar, o que falar pra pessoa, e aí a pessoa vai ficando molinha e vai cedendo. Verdade. Vai longe. E principalmente quem tá carente, hein, gente? É verdade. Pelo amor de Deus. Obrigado, Dina, pela participação aqui. Bom final de semana pra você. Obrigada pra você também, pra todos os ouvintes. Então, minha gente, vamos falar um pouco de política, cotidiano, né? O governador Antônio Denário, do Progressistas, anunciou nesta sexta-feira, dia 20, o reajuste salarial de 4,62% dos cerca de 35 mil servidores estaduais de Roraima. Esse percentual é o mesmo que foi concedido pelos outros poderes do Estado, né, como a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para os seus funcionários. Esse anúncio foi feito em reunião no Palácio do Senador Hélio Campos e ele falou o seguinte, gente, o Denário, ele falou que só foi possível isso depois que o Estado voltou a ficar enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal no segundo quadrimestre de 2024. Denário também citou o crescimento econômico local como justificativa para concretizar essa medida e afirmou que não precisou demitir ninguém nem reduzir salários para isso. Nessa reunião, o governador assinou o projeto de lei que trata dessa reposição e, na mesma hora, enviou para a Assembleia Legislativa de Roraima por meio aí do vice-presidente da Casa, o deputado estadual Marcelo Cabral, do Cidadania, que estava lá presente, né, entre os 17 deputados estaduais presentes, e estava lá para essa medida, né? E é o seguinte, essa medida vai ter efeito retroativo a 1º de setembro de 2024. Nesse sentido, o governador solicitou urgência na aprovação dessa proposta. Segundo o chefe do Poder Executivo, somente a reposição vai custar mensalmente mais de 13 milhões de reais aos cofres estaduais e cerca de 180 milhões de reais anuais aos cofres. Até o fim de 2024, o impacto na folha será de 60 milhões de reais e, com a medida, a folha de pagamento vai custar mensalmente ao Estado cerca de 294 milhões de reais. Também estavam presentes na reunião o vice-governador Edilson Damião, do Republicanos, secretários de Estado, 17 deputados estaduais, o senador doutor Irã, do Progressistas, além de representantes de entidades sindicais. Engraçado, né, gente? Eu fiquei pensando no seguinte, né? Gente, quase toda a Assembleia Legislativa de Roraima estava lá nessa reunião. Claro que é uma medida muito importante, evidentemente, né? Mas é bom a gente ressaltar o seguinte, gente. Enquanto a gente está num período eleitoral, os deputados eles estão tendo dificuldade de se reunir para aprovar, para destrancar as pautas da Assembleia Legislativa de Roraima, né? Alguns projetos importantes e a gente espera pelo menos que eles possam comparecer na próxima sessão ou até mesmo convoque uma sessão extraordinária para poder conceder esse reajuste logo, né? E uma outra explicação, né? O governador Antônio Denário anunciou também que vai pagar o salário de setembro dos 35 mil servidores estaduais e aposentados na próxima quinta-feira. E aí você me pergunta se esse reajuste vai valer já para esse pagamento de quinta-feira. O próprio Denário já explicou a respeito disso, que o pagamento
com a reposição vai ficar para outubro. Isso porque a folha de pagamento já foi fechada, então não tem como você alterar na Secretaria Estadual de Gestão Estratégica e Administração, mas na próxima folha de pagamento vai ter a reposição retroativa a setembro, né? Retroativa aí, nesse caso, vai ser todo esse acumulado, né? O salário, a reposição de 4,62% vai ser acumulado aí já nesse próximo salário. Então é o seguinte, gente, um outro questionamento que eu fiz para o governador Denário foi a respeito dessa reposição anunciada em setembro, que ainda depende de aprovação dos deputados estaduais, né? Vale ressaltar, não é um anúncio que foi feito, mas que não começou a valer imediatamente, né? O governador assinou um projeto de lei que foi enviado para a Assembleia Legislativa, que aí sim os deputados estaduais têm a função de aprovar ou não, né? Como o Denário ele tem boa parte da base, né, na Assembleia Legislativa, não vai ter dificuldade alguma para poder aprovar. Tanto é pela presença massiva lá dos deputados estaduais, que há duas semanas não estão conseguindo se reunir na Assembleia Legislativa de Roraima, no plenário, uma vez por semana. Uma vez por semana, a Assembleia não tem quórum para poder aprovar, destrancar a pauta, né? Vamos esperar com que na próxima terça-feira eles se reúnam, né, e aprovam logo esse regime de urgência, né? Essa reposição salarial. E é o seguinte, gente, eu perguntei para o Denário se ele pretende repetir essa medida de reajuste salarial em 2025, uma vez que esse reajuste ele está sendo anunciado para setembro. Então, é um percentual de 4,62%, que significa em relação às perdas salariais que os servidores tiveram em 2023. Né? É o mesmo percentual que ele está concedendo, né? É o mesmo percentual também que foi concedido para os outros poderes. Só que é o seguinte, gente, são 4 meses ainda para acabar o ano, e aí em janeiro a inflação já vai ser corrigida. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada, né, que é o índice de preços, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o IPCA, né, que mede essa inflação, esse índice acumulado de 12 meses representa aí 4,24%, né? É um percentual muito próximo do percentual anunciado pelo governador para poder conceder esse reajuste. Então, assim, nesse contexto de que o Brasil aí, ele vai ter uma inflação em 2024 de 4,22%, né? Pelo menos é a projeção, então fica próximo dessa reposição, ou seja, esse reajuste que está sendo anunciado em setembro praticamente não vai valer em 2025, né? Já em janeiro de 2025. E foi exatamente nesse sentido que eu fiz essa pergunta para o governador, né? Se ele pretende fazer esse reajuste, um novo reajuste, até porque para poder equilibrar, né, e deixar valendo, né, essa reposição atual. E ele não deu uma resposta muito objetiva, né, mas afirmou que trabalha aí em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal e que, ao enquadrar-se a ela, conseguiu anunciar o reajuste de 4,62% em 2024. Segundo o Denário, vem agora 2025, estamos trabalhando também pelo crescimento econômico do estado de Roraima, lembrando que nós estamos enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demitir servidores, sem fazer redução de salários. Estamos fazendo com excesso de arrecadação, graças ao trabalho do governo do estado, de valorizar todos aqueles que estão aqui, atrair novos investidores, gerar crescimento da economia. Palavras do Denário, que também disse o seguinte, que nós estamos em ritmo acelerado de crescimento econômico, que proporciona ao Executivo Estadual fazer a reposição salarial, contratar novos servidores através de concursos públicos e fazer com que Roraima continue crescendo graças ao atendimento dos nossos servidores a toda a população, completou o Antônio Denário. E aí, gente, um outro questionamento que eu fiz foi em relação às inúmeras demandas que existem das categorias sobre revisões de planos de cargos, carreiras e remunerações, a necessidade de contratar mais servidores, né, de realizar concursos públicos. São muitas demandas, na verdade, né? Pagamentos de progressões. E aí eu perguntei como é que o Denário pretende administrar toda essa quantidade de demandas agora que o Estado voltou a se enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. E ele falou apenas o seguinte, que a gente tem o limite de 49% da receita corrente líquida
e nós não podemos ficar desenquadrados porque há penalizações ao governo do Estado que torna ato de improbidade administrativa do governador. Estamos trabalhando para cumprir com todas as categorias, afirmou aí o governador. Inclusive, esse enquadramento na lei, esse reenquadramento na lei de responsabilidade fiscal, inclusive abre portas também para o governo de Roraima agilizar também essa questão do empréstimo de 805 milhões de reais. Inclusive, a gente já fez a matéria no mês passado, né, de que foi assinado um contrato, né, com o Banco do Brasil a respeito desse empréstimo. Então, não somente essa questão dos concursos, da contratação de novos servidores, da concessão de reajustes salariais, esse reenquadramento na lei de responsabilidade fiscal também permite com que o governo do Estado possa agilizar o andamento do recebimento desse empréstimo, né, em uma parcela única de 805 milhões de reais que foram aprovados aí pelos deputados estaduais da atual legislatura. Então vamos seguir acompanhando aí, gente. Muito obrigado, galera, pela sua participação, pela sua companhia aqui no nosso Papo de Redação, com os trabalhos técnicos de Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu quero convidar também vocês a acompanhar as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E a minha rede social pessoal está no Instagram, @LucasLuquezzi. LUCKEZE é o meu sobrenome para facilitar a sua busca aí no Instagram. A gente papear, bater um papo, trocar ideias sobre jornalismo, trocar ideias sobre notícias, você enviar sugestões de matérias ou de entrevistas também pra gente. O espaço está sempre aberto. E também para acompanhar aqui os bastidores do nosso Papo de Redação. Gente, que Deus abençoe e proteja vocês nesse final de semana. Muito juízo. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Vamos comemorar com muita responsabilidade. Juízo, muito juízo, que a gente precisa muito. E eu espero ver você, espero que você me ouça e me assista na próxima segunda-feira, às 6 da tarde, aqui no Grupo Folha, se Deus quiser.